Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio estar na casa do Pai, na comunhão dos santos. Logo mais teremos um momento de ceia, um momento de memorial, de lembrarmos do sacrifício do nosso Mestre na cruz. É sempre uma grande alegria compartilhar a palavra do Senhor. Saúdo você que está nos acompanhando no YouTube também. Receba o nosso abraço fraternal. O tema da reflexão de hoje à noite é Jesus chama e transforma. O nosso Mestre Jesus só não chama, chamou, continua chamando, mas aos que chama, aos que atendem esse chamado, ele também faz um processo de transformação. E esse chamado, meus amados irmãos, esse chamamento do Senhor, ele não tem etnia, não tem classe social, não tem idioma, não tem CEP, não tem altura, ele continua chamando pessoas pela sua benevolente graça. E dentro dessas tristes realidades que nós fomos impactados no sertão, pobreza, não miséria, não vimos miséria, mas vimos pobreza, vimos questões de incestos, onde você via famílias onde pai se relacionava com a mãe, com a filha, abuso infantil, falta de uma grande ignorância, de compreensão de mundo, em alguns momentos uma falta de esperança, pessoas com a mente que ali não tinham mais esperança, ali eu apenas sobrevivia naquela realidade. Mas o que é interessante, ou uma constatação real, é que toda e qualquer pessoa, por maior dificuldade que tenha, nenhuma delas vai ser a maior miséria do que não ter Cristo. A grande miséria do ser humano é não ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uma pessoa no contexto mais pobre da África, num país perseguido da Coreia, ou em realidades duras como nós encontramos ali no sertão, sem Cristo, ele é tão miserável espiritualmente como alguém que está no maior palácio, na maior mansão, no melhor cargo e no maior status. E o Evangelho, meus amados irmãos, é sim a grande esperança de transformação social. Por mais que você faça obra social, dê dignidade, dê alimento, mas lembrando da mulher do poço, se o Evangelho não entrar, a sede vai continuar. É necessário que o Evangelho de Cristo entre para que seja feita a transformação. E é intrigante se ver com algumas realidades. Eu, particularmente, foi a primeira vez que eu fiz uma pergunta retórica num pequeno povoado lá. Quem conhece Jesus Cristo? E eu vi algumas pessoas estagiadas balançando a cabeça que realmente não conheciam. A comunidade quilombola, assim, não é de nem ter a informação sobre quem é Jesus. Eu disse, assim, uma cara de ué, que eu disse, meu Deus. No nosso país, nesse contexto, tem pessoas ainda que nem não é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Isso é outra coisa. É ter a informação de quem Ele é. Mas o Senhor, Ele é um Deus gracioso e continua chamando pessoas, transformando. E também nós, não foi só de tristeza. Nós já vimos essa semente que começou a ser plantada há 6 anos. Nós já vimos frutos de pessoas que foram convertidas e hoje são missionários lá na obra. Que foram alcançados, que já entenderam, pessoas que não falavam e hoje pegam a Bíblia e falam com o coração aberto, intrépido. O Evangelho continua sendo essa fonte de transformação social. E sobre chamamento, né, sobre chamado, temos quem chama, temos as vozes envolvidas, e o mundo ele está gritando, meus amados irmãos, com vozes para dar significado e resposta ao coração do homem. A voz do poder, a voz do prazer, a voz do conforto, da beleza, da intelectualidade, a voz da valorização dos sentimentos. E o mundo está gritando, dizendo, não, essas vozes aqui, se você responder a alguma dessas vozes, o significado da sua vida será encontrado. Mas a igreja vai na contramão de tudo isso. Nós não seguimos a orientação de muitas vozes. Nós temos uma única voz, que é a voz de Cristo. A voz de Cristo que nos chamou e nos une como irmãos. Jesus nos chamou, nos chama e continuará chamando até a sua vinda, até o seu retorno glorioso.
E a pergunta que fica é como nós estamos respondendo e agindo com esse chamado de Cristo. E muitos querem responder ao Jesus Salvador. É muito fácil, meus amados irmãos, colocar uma camiseta, até com uma frase em inglês impactante, Jesus my Savior, etc., Jesus my Lord. O Jesus é muito fácil, um adesivo, mudar o perfil do Instagram, adquirir alguns dialetos do crentez fluentes é fácil. Mas responder ao Jesus Salvador é muito mais fácil do que responder ao Jesus Senhor. Porque o Jesus ele não é só Salvador, ele também é Senhor. E como Senhor, ele não negocia o seu senhorio, ele não negocia o seu poder, ele não negocia a sua voz. E como um Senhor, o Senhor não sugere, ele determina, ele impera, ele não está aqui para negociar. Não, vamos negociar aqui. O que é que você acha sobre o que eu determinei na minha palavra? Não é sobre isso. Ele já deixou escrito e muito determinado. E esse chamado, ele tem duas fases. A primeira fase é de ser um chamado à transformação, à conversão. E depois disso, essa voz, ela continua ecoando em nossas mentes, em nossos corações, nos guiando a uma vida de chamado, de significado, de propósito. E esse chamamento de Jesus é para amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Não tem como eu ser cristão e não ter clareza que a minha vida, a partir de então, ela precisa ser gasta amando, honrando e obedecendo o Senhor. E essa é uma palavra que é contra-intuitiva, que não é tão normal. Como assim esse Jesus que vai me dar tudo, onde é que está? Não existe. Não existe esse Jesus, Papai Noel. Esse Jesus realizador de sonhos como um gênio na lâmpada. Não. Ele não tem compromisso com a nossa felicidade segundo a nossa própria perspectiva. Ele tem um compromisso, ele morreu na cruz pela nossa transformação, para que nós sejamos transformados segundo o seu caráter. E ele nos manda amar ao próximo como a nós mesmos. E ele nos manda amar porque ele nos amou primeiro. Amém? Abra suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Deixa aberto, eu vou dar um breve contexto. Se você puder deixar o texto corrido, eu vou ler primeiro o texto, depois eu volto para o slide, por favor. Essa aqui é a fase inicial do ministério de Jesus. Ele já tinha feito seus primeiros milagres, o burburinho já começava a acontecer, as multidões já o cercavam, e ali ele estava recrutando o seu time de 12. Já tinha recrutado os primeiros e ele seguia ali recrutando. E dentro desse recrutamento do seu time, dos seus discípulos, ele chama um publicano. E um publicano aqui, Mateus, em algumas versões chamado também de Levi. E o publicano, por contexto judeu da época, era um imundo, um traidor do povo de Israel. Porque ele era judeu de nascimento, mas ele servia Roma cobrando imposto. E o publicano, ele fazia o seu ganho, a sua fortuna, em cobrar mais imposto dos seus irmãos da parte de Roma e reter o imposto, e Roma não estava nem aí. Se é 10% e você cobrar 20%, me dá meus 10%. E os publicanos faziam fortunas nesse sentido e eles eram odiados, precisavam de guarda pessoal. E nesse contexto, Jesus andando no meio da multidão, ele vê um publicano e chama para fazer parte do seu seleto grupo. E aquilo ali choca todo o status quo da época. Choca toda a racionalidade humana. Jesus, eu sei que você estava indo bem, você estava até fazendo uns milagres, você estava até mas chamar um publicano? Não, Jesus, o evangelho não é para publicano, não. Aí você já pegou pesado demais. Na cabeça do judeu não existia ninguém mais cego do que um publicano. Se existisse a palavra insalvável, era o que seria um publicano para o judeu. E Jesus, nesse contexto, ele chama. E esse relato está nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus escreveu sobre isso, Lucas e João. E é bem interessante que Mateus, 30 anos depois, escreve esse relato sobre si mesmo. E Jesus, andando por lá, viu Mateus e chamou, mas ele foi o cara que foi chamado. Ele não escreveu na primeira pessoa, ele saiu e foi fiel e relatou em terceira pessoa. E eu vou ler aqui o relato de Lucas, porque dos 3 foi o último que escreveu e ele coloca um pouquinho mais de detalhe
além de Marcos e Mateus. Vamos ler o texto sagrado? Lucas 5, 27 e 32, diz assim a sagrada palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, Mateus, é o mesmo, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e os mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Diante desse texto poderoso, eu extraio aqui 6 lições para nos nortear nessa noite. A primeira dela é: Jesus chama, está no verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano Levi, o próprio Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. E aqui o texto é muito claro. Jesus, num dia ordinário, as multidões ali, logo depois disso ele tinha feito milagres, tinha feito outras questões, ele estava andando e passando num local público em Jerusalém. As coletorias ficavam nesses locais, era um local onde os impostos eram cobrados. Ele para, vê Mateus e chama: siga-me. E a pergunta que fica: foi um convite, foi uma sugestão ou foi uma ordem? O que é que vocês acham? Quem acha que foi ordem? Quem acha que foi um convite? Quem não acha nada? Na verdade, isso aqui é um texto intrigante. Porque, na verdade, muitas das vezes a fala de Jesus era imperativa e a pessoa não tinha opinião e a oportunidade de fazer diferente, mas aqui era um convite. Mesmo estando entre lá, ele falou: siga-me. Porque foi a mesma palavra que ele falou para o filho, para o jovem rico, e ele não aceitou. Então a pessoa tinha, no original grego é a mesma palavra, ela tinha a opção de aceitar ou não, e nesse caso, Mateus aceitou o convite. E temos que entender, meus amados irmãos, que Jesus chamou, chama e continua chamando. E como ele chama as pessoas hoje? Ele não está mais aqui rodando nas ruas de Alphaville para fazer o chamado ou em qualquer endereço. Ele chama através dos seus discípulos, que são seus embaixadores, refletem a glória de Cristo e apresentam esse Jesus. Jesus te chama. E o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, toca aquele coração e de uma forma sobrenatural que nós não conseguimos entender. Alguns se levantam, como Levi se levantou, e outros recusam, e nós não sabemos quem é quem. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Na parábola da semente, você vai jogar semente e algumas vai dar fruto e outras não vão dar fruto. Mas o nosso papel é semear, jogar a semente. E esse Jesus, ele chama, continua chamando. Ele chamou Pedro, Tiago e João numa pesca ordinária, disse: eu lhes farei pescadores de homens. Ao ver Zaqueu, outro publicano, em cima de uma árvore, disse: desce daqui, vamos aqui resolver. E Zaqueu já desceu arrependido, estava disposto a restituir 4 vezes mais. Ele chamou Moisés de uma forma sobrenatural, Noé, Davi, Isaías, Jonas, Paulo, Júnior, Renê, Claudinho. Ele continua chamando pessoas de forma sobrenatural. O mesmo Jesus continua chamando. Mateus 16, 24 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga-me aqui é o mesmo siga-me do convite que ele fez a Lucas no original. Então esse siga-me está implícito: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e acompanhar-me. Ah, Jesus, eu queria te seguir para a bênção, Jesus. Eu queria te seguir para a vitória. Eu queria te seguir para a saúde. Eu queria te seguir para não ter problema. Eu queria te seguir para dar tudo certo. Mas Jesus disse: não.
Lição número 1. Pega a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. E temos que entender que não tem como atender esse chamado sem negar-se a si mesmo. Jesus primeiro chama para a salvação e depois para o propósito. Ponto 2. A resposta ao chamado. Verso 28. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. E o texto é muito claro. E só Lucas escreveu, deixou tudo. Marcos escreveu, ele deixou e foi. Ele deixou tudo. Ele quis deixar ênfase que tudo era tudo mesmo. E essa resposta foi uma resposta imediata. Lucas disse, não, Jesus, você me fez o convite, deixa eu fazer uma reunião de conselho aqui familiar, vou fazer uma votação e te dou uma resposta. Não, deixa eu meditar e sentir no meu coração. Foi um convite direto. Vem ou não vem? Está comigo ou não está comigo? E ali Levi se levantou e deixou tudo. Mas tem aquela... É muito fácil você dizer que deixou tudo quando você não tem nada. Ah, ele deixou tudo, mas ele não tinha nada. Imagine se esse mesmo chamado, Levi fosse um homem sentado, paupérrimo, sem perspectiva. Vamos, Levi. Aí o texto diria, Levi deixou tudo. Ele não tinha nada. Não tinha nem a refeição do dia. E nesse caso, quando deixou tudo, publicano era uma pessoa de alta estima na sociedade da época. Ele deixou o poder, ele deixou o dinheiro, ele deixou o status, ele deixou a sua própria segurança pessoal, porque quando ele saiu da jurisdição romana, ele poderia ser morto. Ele poderia ser perseguido pelos próprios irmãos judeus que dizem, não, você é um traidor, agora você não tem mais guarda pessoal de Roma, a gente vai acertar as nossas contas. Então, quando o texto diz que ele deixou tudo mesmo. E como eu falei antes, a resposta ao chamado, o texto, a palavra de Deus é muito clara, diz que Jesus, mesmo sendo Senhor de todo o universo, muitas das coisas ele é imperativo. Ele deu uma ordem para as ondas do mar se acalmarem e elas acalmarem. Ali ele estava no papel imperador, rei de tudo, ordenando. E ali se curvaram. Mas esse rei, ele abre mão desse poder e no tocante à salvação, ele bate no coração e espera a resposta da pessoa. E nesse mesmo contexto, o jovem rico, que aparentemente começou bem, dizendo que cumpria tudo da lei, que gabaritava tudo que a lei pedia, Jesus, entendendo aquele coração, diz, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E siga-me. Aí o jovem rico pensou, refletiu e não seguiu. E o texto segue dizendo, porque ele tinha muita afeição aos seus bens e ele era muito rico. E o que eu me pergunto lendo esse texto, meus amados irmãos, tenta se transportar para a cena, onde Jerusalém antiga, poeira, barulho, confusão, gente vendendo, coleteria com muitas vezes fila, gente ali entregando dinheiro, Mateus contando. E em um momento Jesus olha no olho daquele homem e diz, siga-me. E ele larga tudo e segue. O que esse homem viu? Eu fico imaginando se eu pudesse ser transportado para aquela cena. Sabe aqueles filmes onde, em algum momento, os bons cineastas colocam ali numa velocidade reduzida e colocam os olhares para se cruzarem? Eu queria ver essa cena exatamente no momento que o olhar de de Jesus e Mateus se cruzou. O que é que esse homem viu no olhar do mestre? Para pegar e largar tudo. No tempo contemporâneo de hoje, é como se ele estivesse aí num contexto de grandes corporações, o cara estivesse apresentando na reunião, Jesus batesse na porta, siga-me. O cara deixava aqui o notebook, deixava tudo que tenha. Tchau. Eu encontrei o significado da minha vida. Eu encontrei a pérola de grande valor. Eu encontrei o tesouro escondido. É como se ele estivesse participando de uma reunião de Zoom de empresa, a pessoa tirasse o headset, fechasse a câmera, botasse lá. Tchau, estou indo seguir o mestre. Abraço.
Esse Jesus, ele continua fazendo essas coisas hoje. Sim ou não, gente? Sim. E eu fico imaginando que aí você tem os coadjuvantes da cena, né? O guarda pessoal de Mateus, querem dizer, não, peraí, vamos conversar, vamos fechar pelo menos o caixa do dia de hoje, não. O pessoal da fila que estava entregando o imposto, não, termina pelo menos o meu. Eu disse, não. Os curiosos que estavam passando em volta, vendo aquele homem arrependido, eu muito imagino que não tem como você ser confrontado por esse mestre e sair de uma forma natural. Imagina um homem chorando, com lágrimas nos olhos, com o coração quebrantado, e aquelas pessoas assistindo aquela cena. E esse chamado de Mateus não parou nele, certamente impactou outras pessoas. João 10, 27 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço, e elas a me seguem. Então Jesus, como um bom pastor, ele continua chamando as ovelhas, e as ovelhas de Cristo escutam a sua voz, e quando escuta, seguem. E bode não escuta a ovelha do pastor, gente. Bode vai lá e vai querer derrubar o pastor com amarrada. É isso que bode faz. E cresce junto. Ovelha e bode está todo junto, mas as ovelhas escutam a voz do bom pastor. Ponto 3, transformação é atitude, verso 29. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mateus imediatamente partiu para a ação. Que ele disse que ele seguiu Jesus e o próximo versículo é então. Quanto tempo demorou esse então? Não sei. Mas eu me relevo a dizer com o senso de urgência que ele tinha, que foi o mais rápido possível. Ele já queria fazer um grande banquete em honra a Jesus Cristo. E ali ele chamou não só os que acompanhavam Jesus Cristo, ele chamou muitos publicanos. Então ali o que era, ele chamou toda a sua rede de contato, toda a sua rede de network. Vem jantar comigo na minha casa que eu quero te apresentar o homem que mudou a minha história, Jesus Cristo. E ali é intrigante porque de perdido a achado a discípulo que já agiu. Ele, não, eu já tenho que apresentar essa verdade imediatamente para o meu grupo que eu conheço. E talvez aqueles publicanos só teriam em um publicano alguém para confiar, para sentar à mesa de Jesus Cristo. É como se ele aceitasse Jesus e já fizesse um grupo de WhatsApp com todo mundo que conhecesse. Vem para minha casa hoje que tem algo especial para vocês. E a palavra de Deus diz que é muito clara que foi um grande banquete. Então, para ser um grande banquete do contexto judaico, certamente muitas dezenas de pessoas. Eu imagino aquele homem lá já falando com empregados, com quem tinha, vamos organizar o melhor banquete em honra ao mestre. Ele já partiu para a ação. E o banquete no contexto judaico, sentar à mesa é sinal de aliança. Ali também, mais uma vez, ele estava cortando a sua reputação com os demais. A partir de agora, eu estou aliançado com Jesus Cristo, que eu recebo ele na minha casa e ofereço um banquete em honra a ele. Então ali ele estava quebrando as últimas pontes. Se alguém estava achando, não, ele fez isso porque ele estava emocionado ali na coletoria. Não. E ali ele estava, eu vejo um Mateus, esse aqui é Jesus Cristo, o Senhor do Universo, o Messias, ele vai trazer uma palavra para vocês. Ele já partiu para a ação. Ele não hesitou. Mateus tinha encontrado o tesouro escondido. Ele tinha encontrado a pérola de grande valor, que é uma parábola de Cristo. E quando ele encontra, ele não tem como ficar inerte. E uma grande pergunta que eu me faço, meus amados irmãos, eu faço essa pergunta com toda a reflexão no meu coração, como é que eu posso dizer que encontrei esse mestre e continuar vivendo da mesma forma? Como é que eu posso dizer que encontrei essa pérola de grande valor e não ter prazer em anunciá-la? Não, eu encontrei a pérola de grande valor que mudou a minha história, mas ela é só para mim. Não tem como, se eu sou impactado com esse mestre, as pessoas ao meu redor têm que entender que as coisas mudaram
que o senhorio é outro na minha vida. De perdido a discípulo servo. Um link perfeito com a mulher samaritana. Da mesma forma, ao encontrar água viva, a ter clareza que Jesus era o mestre, ela largou o balde, corda, correu na cidade e apenas anunciou: eu encontrei o Messias, eu encontrei o verdadeiro profeta. E a palavra de Deus diz que multidões vieram encontrar Jesus por ela. E a pergunta que eu faço para nós, meus amados irmãos, é: quem tem visto Cristo através de nós? Quem tem perguntado: e aí, o que é que você tem diferente aí? Essa virtude, esse amor, essa graça, essa misericórdia vem de onde? Temos sido corajosos, intrépidos para falar desse mestre? Ou não, Jesus, você transformou a minha vida, mas lendo aqui na palavra, alguns têm o dom do evangelismo, eu vou deixar os meus irmãos exercer esse dom do evangelismo, eu vou ficar aqui na intercessão para que eles apresentem. Não. Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecê-los. Aqui é o Senhor do Universo, um imperativo, Ele nos ordena a mostrar e apresentar esse reino. Ponto 4, o preço do discipulado. Eu retorno ao verso 28. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Seguir Jesus tem um preço. Sabe qual é o preço de seguir Jesus? Tudo. Repete comigo. Seguir Jesus tem um preço. E é tudo. E sabe por que é tudo, meus amados irmãos? Porque Jesus, ele é coerente, ele deu tudo, ele deu mais do que tudo, ele derramou a sua última gota de sangue no Calvário para nos salvar. Se ele foi agressivamente amoroso, agressivamente misericordioso, ele se entregou numa relação intensa e eterna conosco, ele espera que tenhamos o mesmo posicionamento. Não dá. Outras religiões até aceitam você ter uma admiração e continuar seguindo outros deuses, ter um sincronismo religioso, mas Jesus Cristo, ele é único, exclusivo, ou está 100% comigo ou não está 100% comigo, ponto. 95% com Jesus não serve na perspectiva do mestre. E o preço do discipulado é duro. E Jesus, ele é tão gracioso. Quem já comprou produto ou serviço que foi gato por lebre? Depois que você comprou, você viu que era um mau produto, um mau serviço. E depois, quando você foi lá reclamar, ou entrar no Reclame Aqui, ou no chat, você recebeu. Não, mas aí no contrato tinha umas letrinhas miúdas que dizia que era isso mesmo, que dia tal não funcionava, ou que nesse dia não era desse jeito, ou que você não tinha direito de cancelamento depois de 7 dias. Esses contratos sagazes, cheios de letrinhas miúdas, que quando você vê, diz, não li. Aí você fica com raiva de você mesmo, engole seco e assume o prejuízo. Só que Jesus é tão gracioso que ele não deixa contrato de letra miúda, não. O preço de segui-lo está estampado na palavra de Deus. Ele não deixou letra miúda. Ele falou muito claro que é necessário pegar a cruz. Ele falou que o caminho é estreito. Ele falou que aquele que ama a sua mãe, o seu pai, ou até a si mesmo, mais do que a ele, não é digno dele. Ele falou que é necessário morrer e nascer de novo para segui-lo. Ele foi deixando muito, muito claro. E ponto. Você quer ou não quer? Não tem... Não, eu vou fazer um combo, eu até quero a cruz, Jesus, mas eu não quero o caminho estreito. Não, Jesus, eu quero negar a si mesmo, mas eu quero amar a minha família mais do que a mim mesmo. Não dá. Ou você abraça tudo, ou não abraça. E aqui tem 2 exemplos da palavra de Deus que são bem fortes no tocante ao preço do discipulado. Um está na história de Eliseu, 2 Reis, quando Deus direciona Elias a chamar Eliseu para substituí-lo. Eliseu, um grande homem, era um homem do campo, que tinha gado, tinha ali possivelmente uma pequena propriedade. E quando Elias o chama, o texto é muito claro, que ele mata todos os animais e depois o material do seu trabalho ele queima, para não ter mais como voltar.
Agora, assim, essa minha vida de fazendeiro não tem mais como. Agora eu vou seguir esse chamado de Deus e vou ser o substituto de Elias para o povo de Israel. Ele não contratou alguém, não, fica olhando aqui meu gado, minha fazendinha aqui, vamos ter um plano B, se dá certo, vamos fazer aqui um contrato de experiência de 90 dias de como ser um profeta, e se der errado eu volto aqui para a minha vida ordinária. Não. Ele pegou, matou os animais e queimou tudo. Num contexto semelhante, Pedro, Tiago e João, os pescadores, eles foram chamados, e foi bem intrigante. Jesus, ele tem senso de humor. Deus tem senso de humor. A passagem bem conhecida, eles tinham passado a noite sem pescar nada, e Deus manda jogar a rede do outro lado. Pedro diz, na tua palavra eu vou jogar essa rede. E quando ele joga essa rede, vem peixe de tudo que é tamanho. Os peixes ali estavam seguindo a ordem do Jesus, rei do universo, e peixe pulava na rede, e os barcos ficaram cheios de peixe. A maior pesca, o melhor retorno por hora trabalhada, Renê. Ali eles tinham batido todos os indicadores, todos os indicadores mensais de produtividade eles tinham resolvido. Só que quando eles vão chegando com os barcos cheios de peixes, Jesus fala o quê? Siga-me. O mesmo tal do siga-me que ele falou para Levi. E eles deixaram os barcos cheios de peixe, depois da pesca maravilhosa, e seguiram Jesus. Não venderam nem os peixes das pescas maravilhosas, ficou aí para os familiares. Então tem um preço muito claro em seguir Jesus Cristo, e temos que ter clareza disso. Mateus 8:22 vai dizer, ao que Jesus lhe respondeu. Aí foi Jesus convocando, e um homem falou, Jesus, deixa eu ir sepultar os mortos. E Jesus, disse, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus domina as circunstâncias. E aqui não era Jesus sendo insensível à dor de alguém que estava enlutado, que queria velar um parente. Ele estava deixando muito clara a ordem de prioridade. Se você deixar de me seguir para ir lá, você ainda não entendeu que o que tem aqui é muito mais valioso do que o que tem lá. Porque a resposta para a tua dor que você vai ver lá está aqui. Aqui eu vou curar o teu coração. Fique aqui comigo. Ponto 5. Religiosos hipócritas. Verso 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem com publicanos e pecadores? Jesus estava fazendo um impacto com a cidade. Existiam os religiosos, os fariseus, que ficavam ali cercando Jesus com o coração duro, fazendo tramóias, colocando casca de bananas na lei para ver se Jesus caía. E nesse contexto, deveria estar o maior disse-me-disse. Jesus agora ele fez o que ninguém esperava. Agora ele chamou um publicano e agora está num banquete na casa do publicano. E eu imagino os religiosos da época inflamados com isso, e Jesus sentado à mesa naquele banquete com publicanos, com pecadores, e eles do lado de fora querendo entender com raiva como é que esse homem se diz profeta, se diz homem de Deus e está sentado, aliançado com os publicanos, com a pior raça. E ali eles questionaram aos discípulos de Jesus. Vem cá, por que o teu mestre ele senta com o pecador? Por que o teu mestre senta com o publicano? Mas eles não questionaram só isso, eles questionavam tudo. Ele questionava porque Jesus curava no sábado. Ele questionava porque não lavava a comida. Ele questionava a questão do imposto. Em um certo momento, chegou o absurdo que Jesus até falou. A João, ele reclama porque João não come. E de mim reclama e me chama de comilão e beberrão. Então, os religiosos hipócritas, eles reclamavam de tudo. E aqui o próprio Lucas, no capítulo 18, verso 11, ele dá a noção do que eram esses fariseus, que é um texto bem conhecido, do fariseu e do publicano, como esses homens eram antagônicos.
Lucas 18:11, o fariseu em pé orava em seu íntimo de si para si: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de imposto. Era assim que os fariseus se viam. Eu estou em outra categoria, eu realmente sou bom mesmo, eu sou santo. Ponto 6. Jesus só chama pecadores. A pergunta foi direcionada aos discípulos, mas ela deve ter incomodado tanto Jesus que eu imagino Jesus aqui sentado à mesa e foi longe demais, deixa eu lá dar uma lição para eles. Porque a pergunta foi feita aos discípulos, mas quem respondeu foi Jesus. Ele chega ali com todo amor e ternura e responde aos fariseus e os mestres da lei. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eu fico imaginando essa palavra de Jesus entrando na mente daqueles homens e eles ficando inquietos, perturbados, porque Jesus ele não confrontou, ele não brigou, ele não negou o que ele estava dizendo. Ele, não, se vocês acham que vocês são bons mesmos, que vocês são saudáveis, que vocês são perfeitos, se vocês são justos, eu não vim para vocês. Eu vim para os fracos, para os oprimidos, para os pecadores, por doentes. O médico veio para essas pessoas. Só que aqui tinha um pouquinho de sarcasmo. Ajuda aí, gente. Como é que é? Mais uma vez. Sarcasmo. Jesus, porque a palavra de Deus é muito clara que não há um justo sequer. E ao dizer que você é justo, você é bom o suficiente, Jesus estava aplaudindo a ignorância e a soberba dele. Ah, você é realmente bom? Você não precisa de mim? Então, o teu próprio posicionamento é a sua própria condenação. Mas como o publicano orava, né? Mas o publicano ficou à distância. Ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e a quem se humilha será exaltado. E aqui nesse texto do fariseu, do religioso e do publicano é exatamente isso. Um orgulhoso, autossuficiente, orava: como eu sou bom. E o publicano arrependido, ele nem olhava para o céu porque não se achava digno e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus nos dá uma garantia que ele nunca vai recusar um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido. E esse chamamento de Mateus nos dá essa esperança de um Jesus que continua chamando. Porque o Mateus daquela época é o homossexual de hoje, é o político corrupto de hoje, é o ladrão de hoje, é o drogado de hoje. Jesus continua chamando, talvez aquela pessoa que você diz que não tem mais esperança, que não tem mais jeito. Ele continua olhando nos olhos e dizendo: siga-me. Mas nós não podemos ser esses fariseus que vai estar do lado de fora do banquete e diz: mas como assim, Jesus? Eu até aceitava um ladrão, né? Mas um drogado aí você já pegou pesado demais. Eu até aceitava um drogado, mas um político de uma facção, de um lado A, B, que eu não gosto, aí o Senhor já teve misericórdia demais, Jesus. Temos que entender que Jesus continua ofertando a sua graça, chamando pessoas, e que nós temos que ser esses instrumentos de Cristo. Amém? Thalitinha, pode vir aqui, por favor? Pode baixar as luzes? Vamos recapitular o que vimos nessa noite. Aprendemos, primeiramente, que Jesus Cristo, ele chama, da mesma forma que ele chamou Mateus, olhando nos seus olhos, dizendo: siga-me, ele continua chamando hoje. É necessário ter uma resposta ao chamado. Ela deve ser sim ou não. Não tem o meio termo. E a resposta
de Mateus foi um sim convicto, largando tudo e seguindo o Mestre. A transformação é uma atitude. Precisamos agir como verdadeiros discípulos, como herdeiros e co-herdeiros de Cristo, como uma nação de sacerdotes santos, justificados por Cristo, que propaga esse evangelho por onde andamos. Temos que compreender que existe um preço do discipulado, e o preço do discipulado é tudo. Mateus abriu mão do poder, da glória, da riqueza, do status. Pedro, Tiago e João abriram mão da sua empresa de pesca. Eliseu abriu mão da sua vida ordeira na fazenda, com animais, com boi. Ele queimou tudo e seguiu. Existe um preço de seguir esse mestre. Existe um preço no discipulado. Temos que entender que em meio ao chamamento de Jesus existirão religiosos hipócritas que apontarão o dedo e falarão: como assim? Como assim Jesus está chamando esse, aquele ou aquela? É graça demais, Jesus. Eu não concordo com isso. Mas Jesus continua ecoando as suas palavras. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus continua chamando pecadores ao arrependimento. E o que essa história bíblica real de Mateus se conecta com a minha vida? Naquele tempo, pessoas perdidas, sem esperança, eram chamadas pelo Mestre. E esse mesmo Mestre continua chamando, continua batendo nas portas dos corações, chamando. E temos que entender que existe uma resposta a ser dada a esse chamamento, sim ou não. Mas a partir do momento que eu digo sim para Cristo, eu quebro as pontes e sigo agressivamente numa vida de honra, de amor e de obediência ao Pai. E Jesus nos chamou porque Ele foi chamado pelo Pai. Jesus, Ele nos manda amar porque nos amou primeiro. Jesus nos manda seguir um chamado de anunciar o Evangelho porque Ele cumpriu o seu próprio chamado integral até a morte, morte de cruz. Jesus, Ele nos amou na cruz do Calvário integralmente. Ele deu tudo por nós, para que tenhamos esperança da vida eterna. E por esse amor, por causa desse amor, nós podemos crer no amanhã. Obrigado, Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria orar por você. Queria pedir para o Manaim Worship se posicionar. Nós vamos ter um momento de ceia e de louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi semeada em nossos corações. A Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que confronta, que corrige, que exorta. Obrigado, Senhor Deus amado, por termos a oportunidade de aprendermos com histórias reais, com homens reais. Obrigado, Jesus, porque da mesma forma que o Senhor chamou Mateus, o Senhor me chamou. Obrigado, Jesus, por esse chamamento. Ajuda-me, Senhor Deus amado, a viver dignamente. Ajuda-me, Deus amado, a honrar esse chamado. Ajuda-me, Deus amado, a viver uma vida que resplandece a Tua glória. Ajuda-me, Senhor Deus amado, a ser um fiel discípulo de Cristo. Não permita-me, Senhor, que eu brinque de ser crente, mas que eu viva agressivamente o Evangelho e seja um verdadeiro discípulo missionário de Cristo. Eu queria fazer 2 convites nessa noite para você que está aqui ou para você que está nos acompanhando aí no YouTube. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e sente nessa noite esse chamamento, Jesus batendo a sua porta, fazendo-lhe o convite, talvez você sentiu esse olhar de Jesus
da mesma forma que Mateus o sentiu naquele momento. A palavra de Deus nos garante que é muito simples. Se com tua boca confessares e creres no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, será salvo. Faça essa oração com fé. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu naquela cruz do Calvário pelos meus pecados. Perdoa, Senhor Deus amado, as minhas atitudes, pensamentos que não Te agradam. Escreve, Senhor Deus amado, o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, que reina sobre tudo e todos e que eternamente virá buscar sua igreja para um reino eterno. Mas eu tenho um outro convite. Talvez você já disse sim a esse chamado, talvez você já caminha com esse Senhor, mas talvez esse texto te confrontou que você não esteja vivendo com toda a sua força, com toda a sua intensidade como discípulo de Cristo. Que talvez você possa ser mais para esse Jesus, entregar mais. Não estou falando de serviço, estou falando de relacionamento, de inteireza, de testemunho, de ser um verdadeiro missionário por onde você anda, cumprindo a missão de apresentar Cristo para o perdido, da mesma forma que um dia Ele te encontrou, para que outras pessoas possam te encontrar. Eu queria orar por isso também na sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa oração é para filhos e servos de Deus que já foram batizados, servem a uma igreja, caminham contigo, mas existe, Senhor Deus amado, um senso de inquietude, de incompletude, de insuficiência, de talvez não estar vivendo como um verdadeiro cristão, de não viver a obediência radical de Cristo, o testemunho de Cristo. Fortalece-nos, Senhor, para que sejamos verdadeiros missionários Teus, verdadeiras testemunhas do Teu amor. Que possamos ser, Senhor Deus amado, essas pessoas que apresentam Cristo por onde andam. Que sejam essas pessoas que digam, siga ao Mestre, porque o segui e mudou a minha história. Enche-os, Deus amado, da Tua graça, do Teu amor, em nome de Jesus. Se você não recebeu os elementos da ceia, erga a sua mão no seu local. A equipe da Santa Ceia vai lhe servir. Tem pessoas aqui já no lado do meu lado direito. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucado
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Se você puder, fique de pé. Vamos agora. Esse que é um memorial do grande dia em que estaremos com Ele. O banquete final. Nós vivemos aguardando o grande dia em que estaremos com Ele. A noiva de Cristo, a igreja, o plano perfeito de Deus para nos salvar, onde nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. E nada disso pode ser flexibilizado, alterado. Nós somos o corpo que, perfeitamente ajustado com os nossos dons, talentos e tudo que Deus tem confiado em nossas mãos, nós devemos entregar a este Deus que é o cabeça de todas as coisas. Jesus sempre, Jesus primeiro, Jesus último. Ele é o sim e o amém. E nós vivemos aguardando o grande dia da ceia das bodas do Cordeiro, aonde nós beberemos o vinho novo, aonde as melhores, nem nos nossos melhores pensamentos, nós temos o vislumbre de como será esse grandioso dia. Gratidão, Senhor. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui como corpo. E antes que a gente faça a ceia, eu queria te convidar a fazer algo diferente, fora do protocolo litúrgico aqui. Se você puder, busca aqui na igreja alguém que você nunca falou, nunca trocou olhares. O Júnior falou aqui de trocar olhares, aquele olhar. Quem sabe hoje você não vai ser aquele abraço, aquele olhar que vai curar, que vai restaurar uma vida, um chamado.
Então procura alguém aí que você não conhece, troca o seu cálice, esse símbolo aqui do sangue do corpo de Cristo com essa pessoa. Deseja toda sorte de bênçãos sobre a vida dela. Olha para ela e diz: meu irmão amado, você faz parte desta aliança, você faz parte deste reino, e nós estamos juntos aqui para caminharmos em amor por este Cristo. Não perca essa oportunidade. É isso que Deus espera de nós, o nosso amor e o nosso cuidado para com os nossos irmãos. Se a gente não faz isso, a gente não está servindo assim como o nosso Mestre Jesus serve. Oh, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por esta oportunidade, Jesus. Pegue Diz assim a santa palavra. Eu vou ler aqui em Mateus, tá, gente? Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Eis aqui o sangue de Cristo, meus irmãos. Eis aqui a representação, a simbologia do sangue do Cordeiro. Este sangue que nos lava, que nos liberta, que nos aplacou a ira de Deus sobre nós e nos mantém hoje aqui de pé, na esperança, Senhor, da consumação da nossa remissão, da remissão dos nossos pecados. Então bebam deste vinho que é a representação do cálice, do sangue de Cristo. E comam deste corpo, que é o símbolo de que nós estamos aqui como igreja. Aconteceu uma coisa tão linda aqui, na hora que eu estava passando por aqui, essa bebezinha linda ali que está no colo da mamãe lá, falou assim para mim: você é a igreja? Eu falei: fala, Deus. Deus usa os pequeninos. Obrigada, minha servinha pequenininha do Senhor, nossa ovelhinha amada. O Espírito Santo te usou para selar tudo que nós vivemos. Nós somos a igreja. Aleluia! A noiva de Cristo. Há muito regozijo e alegria nisso. Nós podemos muito, meus irmãos, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Erga sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o Deus que chama, que a graça de Jesus, o mais perfeito que atendeu o chamado do Mestre, do bom Pai, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus, aquele que nos fortalece em nosso chamado individual nessa terra, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz. Excelente semana em nome de Jesus. Deus abençoe.